Passo a palavra ao Dr. Rafael Nobre Demarque Costa, em nome do Ministério Público de Contas, na condição de fiscal da lei. Muito obrigado, Excelência. Tentarei ser breve. Consegui verificar aqui no caso de Bauru, tivemos 6 casos de aposentadoria em 2021 que são similares ao ocorrido. Professoras que se aposentam como diretor e têm o benefício da aposentadoria especial. Nós estamos aqui tratando hoje das aposentadorias da senhora Cibele, processo 11.902, e a senhora Thelma, 11.902, que foram julgados irregulares pelo auditor Márcio Martins de Camargo. Mas nós ainda temos pendentes de julgamentos outros 3 casos. Da senhora Cibele, essa Cibele com S, processo 11.909, doutora Maria Inês, 11.906, doutora Maria Adne, processo 11.908, esses 3 ainda pendentes de julgamento, mas é preciso ressaltar, como já foi feita a defesa, em lealdade processual, que o caso da doutora Anne Simone foi julgado regular pelo auditor Antônio Carlos dos Santos. Mas aqui, igual nós fizemos na primeira instância, eu vou tentar defender que é caso de ilegalidade das aposentadorias negativa de registro. A discussão central aqui é se o tempo prestado na direção de escola deve ser computado para efeito de aposentadoria especial. E já adianto que é inegável que seja computado esse tempo. Mas a discussão é se o cargo de direção ele é parte da carreira de professora, ou se ele é um cargo isolado ou não. E aí eu vou trazer um breve histórico aqui dentro do tempo para tratar como que o STF e a legislação têm tratado do tema. Para não voltar muito tempo no tempo, eu vou voltar só para 2003, quando o STF definiu na súmula 726 que para efeito de aposentadoria especial não se computa tempo de serviço prestado fora da sala de aula. Esse era o entendimento inicial do STF. Porém, em 2006, teve uma alteração da Lei de Diretrizes e Brasas. E lá falava que para considerar como uma função de magistério, além da docência, o que parece muito claro, muito óbvio, que também a direção da unidade escolar, a coordenação e o assessoramento pedagógico também devem ser considerados. Mas aí ele incluía uma outra carreira, a carreira dos especialistas em educação. E essa alteração na LDB passou em 2008 a ser apreciado pelo STF no julgamento da ADIM 37 e 22. E lá o STF foi novamente, mudou um pouco a situação da súmula 726, mas falou o seguinte: os especialistas em educação não podem ser considerados para considerar aposentadoria especial. E apenas os professores de carreira, mas ainda, se eles tiverem direção, assessoramento ou direção, aí sim eles vão poder o benefício especial dos 5 anos da redução. Mas aí então o que o STF faz? Ele separa. Só professores em carreira vão poder ter esse benefício da redução especial. Aqui, nosso Tribunal de Contas também foi chamado nessa discussão, porque eu falei aqui são de 6 casos de Bauru, mas aqui a nossa discussão é muito ampliada. Isso influencia todos os municípios, a forma de organização do magistério, inclusive o Estado de São Paulo, porque tem um grande impacto essa redução de 5 anos no equilíbrio atuarial dos regimes de previdência. Então, o Tribunal de Contas aqui é chamado numa consulta a responder na relatoria do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, isso em 2015, e ele segue na mesma linha do STF. Se professores em carreira, sim, podem ser beneficiados disso, mas se presta um concurso específico para a carreira de diretor, aí ele não vai mais poder se beneficiar da redução de 5 anos. E esse foi o posicionamento que o Tribunal de Contas deu em 2015. Em 2017, o STF é chamado novamente a falar sobre o assunto. E aí é o tema 965 de repercussão geral. E ele reforça aquele entendimento anterior. É possível computar tempo de direção, coordenação e assessoramento para fins de aposentadoria especial, desde que restrito a professores de carreira. E agora, em 2019, a emenda 103, na reforma da Previdência, ela dá uma nova redação ao artigo 40, parágrafo 5º, e ele novamente reforça: apenas aos ocupantes de cargo de professor terão a idade mínima reduzida em 5 anos. Reforça a posição da carreira do professorado e cargo de professor. E em 2020, o Estado de São Paulo também altera sua legislação, é a Lei Complementar 1354, e ele fala lá: somente titular de cargo efetivo de professor terá direito à aposentadoria especial.
somente titular de cargo efetivo de professor. E ele deixa computar como tempo para aposentadoria especial quem estiver designado para a função de direção, coordenação e assessoramento, dando realmente essa ideia que a pessoa ela é professor. E se por algum tempo, se por uma situação, um cargo em comissão, uma função comissionada, um comissionamento restrito apenas para professores, ele seja alçado à direção, à coordenação ou à assessoria, aí sim nós vamos poder computar. Então, o que todo esse entendimento ele tenta trazer? Que quem é puramente um diretor, um concurso específico para diretor, essa pessoa não vai poder computar os 5 anos. No caso de Bauru, nós temos a seguinte situação, pelo que foi trazido pela defesa e pelo que nós pudemos compreender. É um cargo. A pessoa ela está na carreira de professor, mas ela presta um cargo para ser diretor. Ela não vai voltar da aula. Ela não vai voltar à sala de aula. Ela vai ter para sempre seu cargo de diretoria. No nosso entendimento, aqui não seria possível a redução do prazo de 5 anos. É uma situação difícil de compatibilizar, mas pelo entendimento que o Ministério Público de Contas traz da posição do STF e da reforma da Previdência, nesse caso não seria possível a aposentadoria da redução de 5 anos. Por isso que aqui nós estamos propondo a ilegalidade e a negativa de registro. Essas as considerações, Excelência.